dizer da nossa gratidão de poder estar aqui essa noite, participando desse mês de gratidão a Deus pela fundação desse ministério, agradecer a Deus pela vida do meu filho, da minha nora, dos meus netos, que aqui cooperam com o pastor Daniel, É uma alegria estar aqui mais uma vez. E como não podia ser diferente, hoje nós temos a responsabilidade de falar um pouquinho também sobre o que está sendo comemorado esse mês. Eu quero falar hoje sobre gratidão pelos benefícios recebidos de Deus. Amém? Salmo 136, de 1 a 5, diz o seguinte: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilha, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Deus abençoe. Meus amados e queridos irmãos, a bondade de Deus é um dos seus atributos morais. Deus, Ele é bom, como a gente canta aí em todo o tempo, Deus é bom em todo o tempo. E Ele revela a sua bondade por nós incondicionalmente. Eu não preciso ser bom para desfrutar da bondade de Deus. Haja vista que Jesus diz que Deus manda chuva para bons e maus. As leis de Deus, traçadas para o funcionamento da natureza e do universo, ela não é seletiva. Deus não manda chuva só para quem é crente, para quem é salvo. Deus manda para todos. O sol nasce para todos. As oportunidades de Deus é para todos. Agora, infelizmente, nem todos reconhecem a bondade e a misericórdia de Deus. Agora, quando nós servimos a Deus, nós temos acesso a benefícios que estão reservados para os fiéis, para aqueles que Ele ama. Então, a bondade geral de Deus, universal, alcança todo ser vivo. Deus cuida de tudo que respira na terra. Lá no Salmo 145 diz que Deus é que sustenta toda a carne. Toda a carne sobrevive porque Deus cuida. Desde os grandes animais aos pequenos insetos. Todo tem a sua sobrevivência pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Em contrapartida, a Bíblia diz que toda a natureza é grata a Deus, louva a Deus. No Salmo 148 diz que o céu dos céus, louva ao Senhor. As aves, os animais, louvam ao Senhor. Os seres humanos também devem louvar o Senhor. E o Salmo 150 conclui dizendo: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se todo ser vivo louva a Deus e é grato a Deus, quanto mais nós. Lá em Isaías, Deus reclama do seu povo. Deus diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece o seu Deus. E nessa noite eu estou aqui para dizer que nós estamos aqui agradecendo a Deus, porque conhecemos o Deus que nós servimos. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz simplesmente, mas mais pelo que Ele é. O que Deus faz é por causa da sua natureza benigna. Esse Salmo 136 relata vários fatos
que descreve a bondade de Deus. Tudo que acontece aqui diz é porque Ele é bom. É porque a sua bondade dura para sempre. A sua bondade é de geração a geração. Todas as gerações do passado, do presente, do futuro, usufruirão da bondade do Senhor. Quem entende e reconhece a bondade do Senhor, faz o que estamos fazendo aqui. Esse mês aqui, o Ministério Bethesda está agradecendo a Deus, reconhecendo que se chegou até aqui, foi pela bondade do Senhor. Paulo diz, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então não adianta nada plantar e regar se Ele não pôr a mão. Só vai valer a pena quando nós plantamos e regamos e Ele manda a chuva da sua bênção para promover o crescimento. Paulo chega a dizer que nós somos apenas cooperadores de Deus. Então todos nós estamos aqui cooperando com Deus. Sua vinda à igreja, sua frequência aos cultos é uma cooperação com a obra de Deus. A oferta que você acabou de depositar, você está cooperando com a obra de Deus. Quando você propaga a palavra, seja distribuindo um folheto, entregando uma Bíblia, falando do amor de Deus para alguém, você está cooperando com Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Paulo diz, vós sois lavoura de Deus. Isso significa que lavoura tem que produzir frutos. E Deus espera frutos dessa lavoura dele. Paulo diz, vós sois edifício de Deus. Como edifício de Deus, é em nós que Deus mora. Somos habitação de Deus por meio do Espírito Santo. A nossa vida aqui nesse mundo, irmãos, é uma parceria. Homem-Deus. É uma parceria. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo, olha, comigo vocês podem tudo. Pede o que quiser e vos será feito. Agora, sem mim, não tente prosperar, não tente vencer, porque você vai fracassar. Sem Deus, nossos projetos já nascem falidos. Agora, com Deus, tudo funciona. Com Deus, tudo funciona. O ministério está crescendo, Deus está abençoando, porque a mão de Deus está estendida. A obra de Deus é um mistério, a gente não consegue ver o crescimento dela. Ela cresce, Jesus diz que o reino dos céus cresce como uma semente que você planta, nasce e ela cresce e você não sabe como ela cresceu. Você pode plantar qualquer planta no seu quintal e fica lá 24 horas, você não vai ver ela crescer. Mas à medida que o tempo passa, você vai medindo e você vai ver que ela cresceu. A obra de Deus também é assim. A gente nunca vê o crescimento dela. A gente nunca se sente autossuficiente. A gente está sempre devendo alguma coisa. A gente se sente sempre devedor a Deus, para com Deus. Então, a obra é feita por nós, mas com a bênção de Deus. E esse salmo aqui fala de duas coisas que eu quero me atentar para elas. Dentre muitas, o salmista aqui fala da bondade de Deus. Ele diz, louvai o Senhor porque Ele é bom. Louvai o Senhor porque Ele é bom. E sua benignidade dura para sempre. Louvai o Senhor porque Ele é o Deus dos deuses. Não tem ninguém acima dele. Existem muitos deuses falsos, mas verdadeiro só tem um. É o nosso Deus. Louvai ao Senhor dos senhores. Tem muitos senhores aí que exercem autoridade política, autoridade econômica, autoridade religiosa, mas Jesus é o Senhor de todos eles. É Senhor de todos nós. Ele é o Senhor dos senhores. Por isso é que nós estamos louvando a Ele. Aquele que só Ele faz maravilhas. Só Deus faz maravilha. Lá do Egito,
os magos do faraó conseguiram imitar algumas maravilhas que Deus fez. Arão jogou a varinha, os magos também jogaram, virou serpente. Transformaram a água em sangue, eles também fizeram a mesma coisa. Fizeram o primeiro, o segundo e o terceiro milagre. No quarto milagre, não deram conta. Porque tudo que vem de Satanás tem limite. E o que vem de Deus não tem limite. Deus é Deus dos deuses. Os magos jogou a varinha, virou serpente. Mas a varinha de Moisés, a serpente que virou da varinha de Moisés, tragou a serpente dos magos. Ou seja, o que é de Deus permanece, o que não é desaparece. Chegou o ponto que eles não conseguiram fazer mais nada, não conseguiram concorrer com Deus e disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus, só o dedo, isso é o dedo de Deus. Então só Ele faz maravilhas. Por que nós estamos aqui nesta noite agradecendo a Deus, comemorando? A Bíblia diz: Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. Só Ele e mais ninguém faz maravilhas. As maravilhas de Deus são sobrenaturais. As maravilhas naturais todo mundo faz, mas ela é maravilha hoje, amanhã não é mais. A de Deus é permanente. O salmista diz no Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, a natureza continua dizendo que Deus existe. Tudo que Deus fez permanece como desde o princípio, porque as maravilhas de Deus são permanentes. A história não consegue apagar o que Deus faz. E a Bíblia diz: aquele que com entendimento fez os céus. E Deus não fez apenas os céus, fez os céus e a terra, e tudo que nela existe. Deus criou tudo. Olha que universo perfeito, olha que harmonia, olha que criação de Deus. Se você quer ver a maravilha de Deus, olha para o céu, olha para uma noite estrelar, olha para o sol, olha para as árvores, olha para tudo que Deus fez, as estações do ano, olha para tudo que Deus fez, você vai ver as maravilhas de Deus. Alguém diz que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A natureza é a palavra de Deus manifesta. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Eu e você somos a palavra de Deus demonstrada. Nós saímos por aí manifestando a glória de Deus através da nossa vida. Então esse Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que só Ele faz maravilha, Criador de todas as coisas, deve ser adorado em todo o tempo. E tudo que aconteceu aqui nesses 12 anos, nós estamos dizendo que foi Ele que fez. Foi o Senhor quem fez isso. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. A gente só coopera, mas quem dá vida às nossas ações é Deus. É Ele que vivifica os nossos atos. É Ele que dá sentido às nossas ações, principalmente quando é feita por amor. Então a bondade é um atributo moral de Deus, revelado no seu amor incondicional por nós. Você sabia que Deus nos ama apesar das nossas imperfeições? Às vezes a gente tem a impressão: eu sou um ser humano falho, sou imperfeito, reconheço as minhas fragilidades. E às vezes a gente até pergunta: o Senhor ainda me ama? Aí Paulo responde: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós não cantava, não orava, não vinha à igreja, não jejuava, não cultuava, não fazia nada, Deus já nos amava. Agora imagine hoje, que você vem à casa de Deus, que você adora, que você se esforça, que você fala com Deus, que você está tentando agradar o Senhor, que você está pedindo força, ajuda. Imagine como é que Ele te ama agora. Quando nós não tínhamos mérito nenhum,
nada para oferecer a Deus, Ele já nos amava. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que mundo é esse? O mundo cósmico? Não. O mundo geográfico? Não. Esse mundo demográfico, de pessoas, de seres humanos, falhos, errados, pecadores, destituídos da glória de Deus. Ele amou ao ponto de dar o seu Filho por nós. Aí Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, se Ele deu o que Ele tinha de melhor por nós, se Ele não negou por nós o seu único Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Se o que Ele tinha de melhor Ele deu por nós, Ele nos dará também todas as demais coisas que nós precisamos. Então a bondade do Senhor, ela é de geração em geração. Salmo 33:5 diz que a terra está cheia da bondade de Deus. Cheia da bondade de Deus. Tudo que você precisa, a terra produz. Tudo que você usa vem da terra. Tudo. Essa roupa linda aí vem da terra. Carro lindo que você ama, vem da terra. Sua casa, seus bens, seu relógio, tudo vem da terra. A terra está cheia da bondade do Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 115 que os céus é o céu do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. E nós desfrutamos dessa maravilha, dessa beleza que tem tudo. Tudo que você precisa, que você imagina, você encontra. Você vai numa farmácia e pergunta, tem remédio para dor de cabeça? Tem. Tem remédio para o estômago? Tem. Tem remédio para... Tudo que você precisar, tem. Você vai no mercado, o que você deseja comer, está lá, à sua disposição. Foi Deus que fez isso. Por amor a nós, Ele providenciou tudo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Todo mundo vivendo e sobrevivendo por causa da bondade do Senhor. Manda chuva para os maus e para os bons, cuida de todo mundo. O que Deus espera é que a gente reconheça que Ele é o Deus dos deuses, que Ele é o Senhor dos senhores. Só Ele merece honra, glória e todo louvor. Então a terra está cheia da bondade do Senhor. E o Salmo 145 diz que Deus é bom para com todos. Salmo 145, versículo 9, Deus é bom para com todos. O Salmo 34:8, o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. O Salmo 100, versículo 5, diz aí, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua fidelidade é de geração em geração. Mas eu gosto mesmo do Salmo 23, versículo 6. Certamente, eu quero que você levante sua mão e segure ela levantada. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. Irmão, pode aplaudir porque quando a Bíblia diz só Ele faz maravilha. Nos livros de história você encontra aí as 7 maravilhas do mundo, né? Algumas já desapareceram. Algumas não são mais maravilhas. Mas eu quero falar aqui de 7 maravilhas que está na Bíblia aqui. Tem muitas outras, eu quero falar de 7. Se tem as 7 do mundo, aqui tem as 7 da Bíblia. E aí no Salmo 136 diz aí, Ele abriu o mar vermelho e o seu povo passou a pé enxuto. Isso é maravilha ou não é? É maravilha. E esse milagre repetiu lá no Jordão de novo. Primeira maravilha. Então, Ele abriu o mar vermelho. A segunda, Ele abriu o Jordão. 2 maravilhas semelhantes, mas num lugar diferente. Em terceiro lugar, derrubou os muros de Jericó, só com um toque de buzina e o grito dos sacerdotes. Isso é maravilha ou não é? Esse poder está comigo e está com você. Você vai derrubar as muralhas do inimigo, com louvor, com o grito.
Na autoridade de Deus você vai gritar e as muralhas do inferno vão cair por terra. Seus inimigos ficarão impotentes diante do seu clamor, do seu louvor, da sua adoração, da autoridade que Deus nos delegou. Mas tem uma maravilha que ele fez aqui, que eu nunca mais vi outra igual. A Bíblia diz que Josué orou e ordenou que sol e lua se detivesse no vale de Ajalon. Eu não consigo explicar isso. E nem você também. E nem a ciência. Imagine esse movimento de rotação e translação da Terra. Imagine a Terra desenvolvendo uma velocidade de mais de 1000 quilômetros por segundo no movimento de translação. E Josué fala, Sol, Lua, para. Ele não sabia que era a Terra que estava girando em torno do Sol. Ele usou o conhecimento que ele tinha. O pastor Lourenço Alves diz, é impossível Deus dar uma aula de geofísica a um guerreiro no campo de batalha. Deus sabia o que Josué queria, então Deus parou a terra, parou tudo, não sei o que, travou tudo. Tenta frear seu carro a 150 por hora, de uma vez, não vai dar certo. Mas a mão poderosa de Deus, a Bíblia diz que o sol não se pôs quase um dia inteiro, até que Josué vencesse os seus inimigos. O que a Bíblia está dizendo é que Deus é tão maravilhoso, e por amor do seu povo, Ele faz coisas incríveis, que a compreensão humana, a lógica humana não consegue explicar. Mas tem mais maravilha. Deus fez também o sol voltar 10 graus atrás, aí é outra coisa inexplicável. Como sinal da cura de Ezequias, o profeta falou, você quer que o relógio de Acaz adianta ou atrase? Ezequias disse, não, como sinal da minha cura, adiantar é fácil, eu quero que atrase. Imagine o relógio de sol voltar 10 graus atrás. Quem pode fazer isso? Só quem criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas, então tem domínio sobre toda a obra das suas mãos, inclusive nós. Então ele fez o sol regredir 10 graus, para dizer para Ezequias que tinha ouvido a sua oração e ele estava curado. Você acredita que ele ainda faz coisas incríveis por você hoje? Você acredita que esse Deus ainda nos ouve? Talvez ele não repete esses milagres, essas maravilhas, porque não há necessidade. Mas de acordo com os nossos desafios e necessidades, Deus está sempre fazendo maravilhas na nossa vida. E o Salmo diz, só Ele faz maravilhas. É por isso que nós estamos aqui o mês inteiro adorando Ele, porque só Ele faz maravilha. Só Ele faz o que eu não faço, que você não faz, que ninguém pode fazer. Só Ele vai fazer o impossível para nós. Mas ainda tem mais uma maravilha. Imagine o povo murmurando contra Deus e contra Moisés, e dizendo, você nos trouxe esse deserto para morrer de sede, nós e os nossos rebanhos. Imagine cabras, animais, camelos, tudo sem água para beber, mais de 1 milhão de pessoas sem água para beber. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, fala a rocha. Moisés estava tão irado com o povo que feriu a rocha com ira 3 vezes. E Deus falou, você não me glorificou. Eu queria apenas que você falasse. Você não precisava ferir a rocha. E por essa razão você não vai entrar na terra prometida. Mas quando ele fere a rocha, imagine uma água sair da rocha. Ferir uma rocha com uma vara e água sair. E a Bíblia diz, beberam eles e os seus rebanhos. Só Ele faz maravilha. Ele é o mesmo que faz jorrar essa água para saciar a sede da humanidade. A humanidade está faminta e sedenta de Deus. Eles não sabem o que é que está faltando. Há muita gente aí milionária, rica, financeiramente próspera, mas um vazio que nada preenche. E eles não sabem o que está faltando. Está faltando a água da vida.
Está faltando o pão do céu. Está faltando o Deus que preenche. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você nunca vai se sentir satisfeito. Você é crente, ora todo dia, jejuma, lê a Bíblia. Você nunca vai ficar satisfeito. Você vai sempre sentir que está faltando alguma coisa. Porque o homem é incompleto. Você só se completa em Deus. E cada dia nós temos que nos abastecer do maná do céu. O maná que caía no deserto foi outra maravilha de Deus. Quando Deus mandou maná do céu, aquele povo teve comida para comer até o dia de entrar na terra prometida. Mas aquele maná simboliza a nossa dependência diária de Deus. O maná tinha que ser colhido a porção para o dia. Só na sexta-feira que Deus autorizou colher para 2 dias. Para a sexta e para o sábado, porque o sábado tinha que ser guardado. Mas o restante dos dias não podia guardar o maná. Porque o maná guardado dava bicho. Então o maná simboliza a palavra de Deus. Todo dia nós precisamos alimentar dela. Todo dia. A comida que você comeu hoje, irmão, vai te sustentar hoje, amanhã você tem que alimentar de novo. Alimentando todos os dias. Porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, à medida que você se alimenta da palavra de Deus, você vive por ela. A palavra de Deus é uma fonte de graça. A Bíblia tem algumas analogias para mostrar os efeitos da palavra. É como espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. É como pão que sacia a fome, é como água que mata a sede, é como fogo que queima o lixo. À medida que lemos a palavra, ela queima as nossas imperfeições. É como o martelo que esmiuça a penha, ela destrói as durezas do nosso coração. Diante da palavra nós nos rendemos. Diante da palavra nós reconhecemos nossos erros. Então a palavra de Deus é poderosa. É uma fonte de graça. Quanto mais você lê Bíblia, mais graça você tem. Um pregador argentino, ele pregou uma mensagem dizendo: aprenda a pregar em 15 dias. Aí ele dá a receita. Leia a Bíblia por 15 dias e você terá mensagem para dar para o povo. Aí ele diz: ninguém consegue fazer pão se não tiver farinha. Você não consegue dar o pão para o povo se não usar essa farinha aqui. Isso aqui é a farinha que nós usamos para fazer o pão. É no joelho, na oração, na dependência de Deus que nós amassamos o pão, que preparamos o pão para o povo. E aí quando Deus dá o pão e você traz, o povo recebe, se fortalece, fica forte, abençoado e continua em frente. Então só Ele faz maravilha. E aí você vai ver outras maravilhas que Deus fez, através dos profetas, do Eliseu multiplicando o azeite da botija, o Elias multiplicando a farinha da panela, o azeite da botija, Jesus no Novo Testamento multiplicando os pães. Ou seja, continua, as maravilhas de Deus continuam até hoje. Deus continua fazendo maravilhas. Agora, eu quero, já caminhando aqui para a conclusão, dizer a você o seguinte: que nós temos que louvar a Deus, primeiro, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, porque Ele é bom, sua bondade dura para sempre, porque só Ele faz maravilha, porque Ele intervém a nosso favor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Deus está sempre cuidando de nós e nos protegendo, porque Ele guia o seu povo. Nós somos guiados por Ele. A Bíblia diz que lá no deserto o povo era guiado durante a noite por uma coluna de fogo, durante o dia por uma nuvem. Ainda hoje Deus continua nos guiando, porque Deus peleja pelo seu povo.
A Bíblia diz lá em Êxodo 14:14, quando o faraó se aproxima de Moisés e do povo, Moisés diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E finalmente, irmão, Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Não tem nada que você receba que não vem de Deus. Tudo de bom tem sua origem em Deus. Tiago diz que é dele que vem todas as boas coisas, porque Ele é um Deus que não tem mudança e nem sombra de variação. Ele foi bom no passado. A Bíblia diz que os filhos de Israel no deserto, as suas roupas não envelheceram, não envelheceu o seu sapato no pé. Mas o Senhor continua sendo bom hoje e continuará sendo bom para sempre. Em Filipenses 3:19, Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. E eu termino dizendo mais uma vez: levante sua mão. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Enquanto estivermos vivos, vamos habitar na casa do Senhor por longos dias. Deus abençoe.